De volta ao Redação Novo Tempo. Uma mãe acorrentou a filha de 17 anos viciada em drogas durante 43 dias dentro de casa. A mãe conta que não se arrepende da atitude, porque fez por amor à filha. Ela disse que a adolescente corria perigo de vida se permanecesse nas ruas, já que tinha uma dívida com traficantes. Esse não é o primeiro caso, né, que a gente ouve. Não. De uma mãe ou pais que prendem os filhos em casa justamente por conta de uma situação parecida com essa. É situação de vício, drogas, às vezes nem é só por uma questão de dívida, mas é até uma questão para que o filho não volte a usar drogas novamente. O que vocês... São histórias recorrentes, inclusive, em vários estados, várias situações, não só com menor. Teve mães que prenderam filhos de 30 anos, de 20 e poucos anos. Esse filho mesmo que eu vi de 32, se eu não me engano, era caminhoneiro, perdeu o emprego e ela falou... E ele conscientemente, obviamente, porque é uma senhora e um adulto, ele deixou, né, a mãe prender ele, obviamente, porque a situação dele era extremamente trágica, né, tanto fisicamente como ele estava psicologicamente, perdido o emprego e tudo. E ela falou, eu prefiro fazer isso do que ter meu filho morto, porque ele é o meu bem mais precioso. Agora, nessa história específica que a gente está usando dessa mulher, que é de Sorocaba, no interior de São Paulo, é muito, não diria só curioso, mas tem uns detalhes assim que fazem com que essa história fique ainda mais triste, eu acho. Porque o que acontece? Essa mulher não trancou a filha dela do nada, assim, tipo, essa menina fica se drogando o tempo todo, vou deixar ela trancada aqui. Não. A menina estava numa clínica de recuperação de drogados, a menina fugiu. A menina tem 17 anos, então é menor de idade. Aí ela fugiu e ficou vagando pelas ruas da cidade por 3 dias, até que a mãe encontrou a menina. Então, quer dizer, isso é uma coisa complicada, porque, tipo, a menina estava vagando pelas ruas, a mãe procurando a menina, aí ela leva a menina para casa. Só que isso deixa. foi depois. Como é que é? Foi depois. Na verdade, antes ela tinha recorrido, acho que ao conselho, pedido alguma ajuda, alguma coisa assim do tipo. Depois que ela prendeu a filha em casa, que teve a denúncia, então a prefeitura levou ela para um abrigo. Aí desse abrigo ela acabou fugindo e vagando esses 3 dias. A mãe soube por um vizinho, pegou ela de volta, levou e aí foram para uma clínica. Não, acho que não foi para o abrigo de novo, para um outro local. Ela fugiu de novo. Aí depois, sim, numa terceira vez, que levaram ela para uma clínica. O ponto é que a mãe também falou que a menina estava devendo cerca de R$2.000 para um traficante de drogas e tal. Tinha sido ameaçada, né? E aí eu fico pensando, e aí obviamente a mãe foi autuada e vai responder ao processo em liberdade por maus tratos, mas aí eu fico pensando, puxa, a mãe estava, lógico, não dá para avaliar toda a situação dessa família, mas é uma situação onde, querendo ou não, a mãe não estava acorrentando a filha porque ela queria maltratar a filha dela. Ela não estava fazendo isso como, sei lá, esses malucos que a gente vê aí, que deixa uma mulher acorrentada durante anos, abusa sexualmente uma família toda dentro de um sótão. Ou no porão lá. Não era esse o caso. A menina não estava conseguindo se controlar, a mãe não estava tentando, não sabia muito o que fazer. Para a filha não morrer, fez isso. Então, eu acho que talvez até por isso a justiça deixou a mãe responder em liberdade também. Mas é muito triste quando você olha para a situação, porque, puxa, a gente vive falando aqui que não é só responsabilidade dos governos, do Estado, cuidar de situações que têm a ver com a educação dos filhos, com envolvimento com drogas, segurança e tal. E a mãe, querendo ou não, numa atitude de desespero, estava tentando fazer alguma coisa para tentar preservar a vida da filha e, quem sabe, tentar encontrar alguma saída para ela se recuperar. Pois embora tecnicamente ela tenha cometido um crime, ela não é uma criminosa, né? Exatamente. Quem vai culpar essa mãe por tentar, de fato, proteger essa filha que não tem a mínima condição, naquele momento, de responder pelas próprias ações? Né? E vale lembrar que a situação da filha também dentro de casa, ela tinha acesso a tudo, né? A comida, a água, o banheiro. Então você percebe, pelo menos a gente olhando assim de fora da história, igual você falou, não dá para analisar como é a convivência familiar. Eu também fico pensando, uma adolescente,
com uma mãe, talvez ela teria o poder de escapar, de correr, né? Acaba sendo talvez até mais forte. Às vezes acontece também do próprio adolescente, não sei essa história específica, mas como eu já vi outras histórias parecidas, acabar deixando, porque realmente é incontrolável e talvez seja uma maneira de sobreviver, no caso dessa menina que estava sendo ameaçada. Quando a gente olha o título da notícia, né, mãe acorrenta a filha e tudo, parece trágico olhar, mas você se compadece, digamos assim, você sabe que é ilegal, não é a solução, é um remédio, eu até comentei com o Wagner nos bastidores, a mãe tentou fazer o que estava ao alcance dela. A gente compreende, né? Apesar de que a gente sabe que essa não vai ser a solução final e real para essa menina. Foi apenas um remédio ali na tentativa de que ela preservasse pelo menos a vida da filha. Agora, né? é interessante nesse processo todo que a guarda municipal só foi atrás disso e deu o rebuliço que deu porque aconteceu uma denúncia anônima, né? Alguém ligou para a guarda municipal e falou, ó, tem uma mãe aqui que está acorrentando a filha e tudo mais. Isso também é uma coisa que chama a atenção. Se bem que ao mesmo tempo que a gente fala que é preciso ficar de olho em algumas situações da sociedade, por exemplo, quando a gente fala daquele projeto Quebrando o Silêncio, de abusos e tudo mais, é por meio de denúncias anônimas que muitas vezes situações de abuso podem ser descobertas, né? Então, tipo, ó, o marido tá batendo na mulher, a mulher não consegue falar isso para ninguém, mas o vizinho ouve o tempo todo que tem alguém espancando a mulher, a mulher grita, chora, ouve tal, violência, e aí precisa também fazer esse papel de fazer essa denúncia. Mas é uma linha muito tênue entre você estar fazendo uma denúncia correta e está criando um problema. Se bem que daí, acho que daí não é o papel de quem faz a denúncia, né? O papel da polícia é verificar. Investigar, Claro, né? Mas no fim das contas, é isso que, imagino eu, vai poder colaborar com uma solução, porque alguém viu a situação, não tem como saber o histórico, e é uma coisa ilícita, é errado, estava errado manter a menina acorrentada, fez a denúncia, e foi por meio da denúncia que então o caso pôde vir à tona. E infelizmente não é um caso único, né? Não é isolado, isso é o que veio à tona, mas deve haver outros por aí, de famílias que chegaram no ponto de desespero, não sabe mais o que fazer, como proteger essa criança, esse familiar que está aí tomado pelas drogas e não consegue se livrar sozinho. E assim, uma clínica de recuperação não é uma coisa barata, não é uma coisa que qualquer um consegue. Tanto que, pelo que vocês contaram aqui, a mulher teve uma ajuda num abrigo, depois numa clínica, mas é preciso que haja uma junção de esforços para que algo possa ser feito em favor do dependente químico. Então, a denúncia acaba sendo uma coisa Positiva nesse positiva, sentido, né? porque o caso veio à tona e, de alguma forma, agora alguém vai poder colaborar, vai Você poder falou ajudar. que não é um caso isolado, né? Existem muitos casos. Tem um dado aqui do IBGE que de 2012 para 2015, então os dados são de 2015, não são nem os dados de hoje. A gente teve um salto de 7,3% em 2012 para 9% dos adolescentes que consomem drogas no Brasil. Então é um número, já teve um salto Para algo bastante tão alto. sério né? como drogas, é um número alto. né? Exatamente. Agora, estou pensando aqui, o Hélio falou, né? Tem que ser um esforço conjunto também porque não é uma questão... que muita gente fala que questão de drogas é uma questão só Do vício? de segurança pública ou de... Enfim, Alternativas que o Estado possa oferecer. Isso, mas é uma questão de saúde também, e aí você fala de ações conjuntas, e isso me faz lembrar de muita gente que estava criticando, lógico, dá para analisar de diferentes maneiras, mas a situação da Cracolândia lá em São Paulo, mas eu vi vários depoimentos de mães, de pais, de adolescentes que estavam lá, que agradeceram por, de alguma maneira, ter começado esse processo ali. Lógico, talvez não dê para falar isso de todos que estavam ali, mas de gente que estava ali largada e por tentar resolver a situação e usar a força para tirar aquelas pessoas de lá e levarem elas para algum lugar onde elas podem ser tratadas, fez a diferença, porque só quem vive essa situação é que consegue, de certa forma, mensurar exatamente o que é ter algum parente envolvido num processo de dependência química. E é um processo tão forte e é um problema social
Grande. e mundial tão intenso, que são várias coisas que a gente pode dizer, né? Eu acho que a gente precisa de ações que vão conseguir impedir com que existam novos viciados em drogas. E aí eu acho que cabe uma ação, como muitas vezes a gente comenta aqui, que é conjunta. É escola, é família, é Estado, é saúde pública, todos num incentivo muito forte para que a gente faça um combate às drogas e a gente não tenha novos viciados. Agora, realmente, como fazer que um viciado em drogas não seja mais viciado é muito sério. Eu, inclusive, como sempre eu faço uma propaganda do Identidade Geral, nesse domingo vai ao ar uma entrevista com um ex-morador da Cracolândia. E aí ele disse o Verdade. seguinte, olha, eu me considero, agora eu sou muito ruim de memória, mas ele está já acho que há uns 4 anos longe das drogas. É isso, Cauê? O Cauê estava nessa gravação, não sei se ele vai lembrar também. E ele diz o seguinte, eu me considero viciado até hoje. Eu tenho que todos os dias decidir não usar a droga. Eu decido todo dia não usar a droga, embora tenha muita vontade. Nossa. Então, bom, e ele começou com Eu já vi o maconha e Casagrande também falando foi isso. passando por vários pontos, bebida alcoólica e tudo mais, até que ele chegou ao crack. E aí, até hoje, ele se considera viciado e, né? Claro que ele fala que quanto mais tempo ele está distante das drogas, mais fácil é essa decisão diária, mas tem que ser uma decisão diária. Então, assim, eu nunca vivi com uma pessoa viciada em drogas em casa. Imagina o desespero de uma mãe e de um pai. Então, Complicado. embora ela não tenha tomado uma decisão que seja uma decisão legal, quem vai poder criticar uma mulher como essa, né? Que está impedindo o sofrimento da filha e está impedindo que ela tome uma decisão que está além das forças dela, conseguir tomar a decisão diferente, mas o espírito, o senso da mãe é de proteção, é de proteger a filha. Eu acho muito bonito também, nesse processo conjunto, o máximo possível de pessoas que puderem falar e, inclusive, não só falar, mas se colocar à disposição para que essas pessoas possam se recuperar, pessoas que estão viciadas. Porque a pessoa que está viciada, em vários momentos, eu não sei se esse rapaz que você entrevistou, ele falou assim, cara, eu acho que eu nunca vou sair aqui do fundo do poço. É o Vinícius. Vinícius é o nome dele. Eu acredito que provavelmente em vários momentos da vida dele, enquanto ele estava viciado, assim, né, consumindo ainda a droga, pensava, cara, eu nunca vou sair disso daqui. Ele pensava fortemente. Inclusive, hoje, como ele já está longe há um tempo, ele faz um trabalho levando uma série de ações para conseguir tirar as pessoas das drogas. Inclusive, comida. Eu falei Vinícius, o nome dele é William. William, desculpa, viu? Eu tenho um problema com nomes. Prazer, André. Nesse domingo às 10 da noite. Então, o William faz esse trabalho hoje junto com uma bonito equipe. o trabalho dele. A Suzane também conhece, né? Essa questão das drogas é um problema social muito, muito, muito grande. E às vezes a gente olha e pode pensar assim, é o tráfico, né? Sei lá, vamos acabar com as drogas. O que é impossível, né? Sempre, mesmo que acabe com uma, vão surgir, enfim, outros tipos de drogas. Ele é um problema social. Eu assisti uma palestra de uma psicanalista e ela fala bastante profundamente sobre o assunto. Primeiro, uma das causas, né? Muita gente acaba indo para o mundo das drogas como uma rota de fuga. Ela diz que o vício ele é apenas um sintoma de um problema que é muito maior, né? O Wagner falou sobre educação, também é algo que a gente sabe que, enfim, a base de tudo, educação faria diferença, sim. Nós temos o problema também com a diferença social muito grande, né? Gente muito pobre, muita miséria. E a palestra dela é falando basicamente do ser humano, analisando ele do ponto de vista psicológico. E eu acho que de qualquer forma que você for analisar o uso de drogas em diferentes classes sociais, diferentes pessoas, parece-me, não sou especialista, mas eu tenho uma forte impressão que isso está sempre causado com o que essa psicanalista disse mesmo. A rota de fuga que a gente estabelece, que a gente, sei lá, por algum problema da vida, quer fugir e acaba partindo para os entorpecentes. Não só as drogas, como a gente está dizendo aqui, ilícitas, né, mas o álcool. Quantas histórias a gente já não ouviu de pai de família, pessoa do bem, trabalhador, e que por algum mau percurso na vida acabou recorrendo ao álcool e trouxe a família a grandes situações assim desastrosas, às vezes até trágica e tudo mais.
Outras pessoas têm outros tipos de vícios. Hoje a gente tem um problema muito sério com os games, por exemplo, né? Quantas pessoas não são viciadas em jogos? Eu posso estar até divagando aqui nos meus pensamentos, mas essa questão social, essa questão emocional é muito, muito forte. Talvez olhando mais para essa situação, né? Tratando de fato a raiz do problema, a situação, acho que seria algo considerável, né? A gente deveria pensar em algumas coisas desse tipo. Quando eu estava no final da faculdade, eu fiz um documentário que falava com moradores de rua da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E entre os temas que a gente abordou, tinha a questão das drogas, porque eu lembro que tinha um dado que falava que 98% de Campinas, né? Falava que 98% dos moradores de rua de Campinas, eles eram alcoólatras e acho que era 70%, 80% deles usavam algum outro tipo de droga. E aí eu lembro que nessa entrevista que a gente fez, a gente entrevistou 2 meninos nesse documentário que eles deviam ter, acho que talvez 11, 12, 13 anos, alguma coisa assim. Mas eles eram bem pequenos, tanto é que a gente colocou, a gente colocou uma coisa para não identificar o rosto deles, porque eles eram de menor e tal. E eles estavam na rua, apesar de, tipo, eles tinham família e tudo mais, mas a família era bem pobre e tal, e aí eles ficavam dentro de um lugar lá do conselho tutelar, mas eles fugiam durante o dia, ficavam na rua o dia inteiro, e aí depois voltavam no final da tarde e iam para casa de novo. E aí, só finalizando, eu lembro de ter perguntado para eles se eles usavam algum tipo de droga, e eles falavam que eles cheiravam cola. E aí a gente perguntou, por que vocês usam cola? Ele falou assim, porque faz a gente esquecer dos problemas. E esse é o grande ponto. Porque quando alguém está usando, seja bebida alcoólica, e tem gente que passa o dia inteiro alcoolizado, porque é o único jeito que a pessoa vê para fugir dos problemas o tempo todo. E com drogas também, porque a bebida alcoólica, outros tipos de droga, crack, cocaína, maconha, seja lá o que for, ele dá um barato, né? Faz com que a pessoa tenha uma descarga enorme de endorfina que dá uma sensação boa por algum tempo. Em algumas situações de quem está morando na rua também esquenta, né? Porque às vezes está com frio e tal. Tem esse tipo de coisa. Então, a pessoa ela usa isso como realmente uma rota de fuga e também uma maneira de obter talvez alegria, contentamento, prazer, mesmo vivendo uma situação desgraçada na vida, seja morando na rua ou, sei lá, você está enfrentando um problema muito forte na sua vida, na sua família, com o marido e tal, e aí a pessoa vai para as drogas. E eu tenho a impressão não, já li pesquisas que dizem isso, é que eu não vou lembrar agora números e coisas do tipo, mas isso não está muito ligado à situação financeira, né, desse usuário de droga. A gente tem camadas altíssimas da sociedade onde as pessoas usam as drogas. Realmente está muito atrelado a uma fuga a algo, né? E na vida a gente sempre cria fugas. Algumas fugas são muito legais, por exemplo, quem vai para o esporte e desconta tudo ali, né, no esporte e tudo mais, queima todas as energias ali no esporte. Trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Tem gente que acaba focando uma vida só de trabalho e não, né, justamente para esquecer dos problemas, comida. E tem gente que vai para um nível um pouco mais avançado, que são as drogas lícitas e as ilícitas, e todas elas são um grande problema social, né? E o grande lance é esse, a droga está disponível para todo mundo e começa num preço acessível e depois, né, que vai aumentando essa dosagem, vai ficando uma coisa terrível. Então o problema nem é só o nível social, mas é o problema familiar. Eu já entrevistei... Agora, bom, pode terminar, eu queria colocar um ponto. Suzane, oi? Não, desculpa, pode terminar. É que eu achei que você tinha parado o raciocínio, desculpa. Agora já parei, pode ir. Agora parou, né? Porque você estava entrando na questão familiar. Eu ia falar, dentro desse documentário, eu lembro que uma das pessoas que trabalhava com a recuperação desses drogados, de pessoas viciadas em drogas, ela falou uma coisa que é muito verdade. Isso tem a ver com todas essas fugas que você está colocando aí, mas com drogas especificamente. E eu acho que vale a pena esse recado para você que está ouvindo a gente no rádio ou na televisão e pode estar passando por essa situação em casa ou para evitar que isso aconteça. Relacionamentos saudáveis fazem toda a diferença
para que as pessoas não se envolvam com as drogas. Porque num relacionamento saudável, tipo, um relacionamento saudável com seu filho, com seu marido, Sim. etc., isso faz com que, primeiro, você tenha uma abertura para poder conversar sobre várias coisas, inclusive sobre esse tipo de fraqueza, e também, quando você tem relacionamentos saudáveis, você, de certa forma, alivia as cargas de estresse e de dificuldades da vida, compartilha com outras pessoas, e isso torna a vida um pouco mais leve. Não que os problemas vão os desaparecer. problemas desapareçam, mas isso faz toda a diferença. Muito bom, Leite. Tem uma coisinha também, Wagner, que a gente leu sobre os adolescentes, sobre essa aventura, né? A aventura de descobrir algo, de ter novas sensações, a busca pelo prazer. E isso também é um problema, né? Um recortezinho dessa situação aí, que muitos adolescentes acabam entrando nesse universo e às vezes um caminho sem volta, por isso, pela curiosidade, pela sensação de ter cada vez mais prazer, mais coisa legal, e os pais devem ficar de olho aí nessa situação, né? Você trouxe um número sobre moradores de rua em Campinas e de um tempo. A nossa produção está dando aqui o último censo de 2010 na cidade de São Paulo. É cidade ou estado de São Paulo? Cidade de São Paulo. De cada 3 moradores de rua, cada 4, 3 eram usuários de drogas. Nossa. Então, é um número bastante alto. Vamos para o intervalo? Na volta a gente discute sobre uma lei municipal que autorizou a leitura da Bíblia em sala de aula. O Redação volta já.